Olá para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Caramba, pessoal, eu estou falando aí sobre essa questão, né, de honorários de sucumbência, né, devidos à fazenda pública, né? Caramba, isso aí realmente é um problema, né, pessoal? Agradeço muito o retorno, tá? E é isso, cara. Mas eu falei pro pessoal que eu tava fazendo estudo, né, sobre a palavra, né, a palavra do Senhor. E eu aprofundei bastante, né, a leitura da Bíblia, tá? Porque quando a guerra é injusta, né, só o próprio Deus, né, pessoal? Caramba, a gente faz a nossa parte, né? A gente se posiciona como eu e o Teodoro Chagas tem feito, tá? Ou seja, o que me cabe, né, aqui nesse mundo fazer, que é estudar, né, e me colocar à disposição, a serviço da obra de fato, né? E o Teodoro tem feito, tá? Então eu tenho feito estudo, né, acerca da Bíblia e eu estudei bastante já, tá? Eu ainda não me sinto preparado, tá? Já de antemão peço escusas aos estudiosos, tá? Teólogos. Eu sou só um aventureiro, tá? Mas eu preferi iniciar o meu estudo, né, em relação ao texto bíblico através dos 12 profetas menores, tá? E Daniel também, eu já li bastante, Mateus, né? E Moisés, que vai ser da gente, Moisés? Ai, meu Deus, o que vai ser da gente, Moisés? Os camaradas estão vindo? Não, Moisés, o que a gente faz? Nós somos perfeitamente capazes, vamos conseguir. Então que se abra novamente, tá? Que se abra novamente, né? Um caminho no deserto, tá certo? E é isso, cara. E eu acho muito interessante, né? Porque as pessoas me acham um sonhador, né? Teodoro, você é muito sonhador, né? Caramba, mas do que seria esse mundo se não fosse pessoas que sonham como eu, né? De melhorar as coisas e trazer, né, bem-estar para o número maior de pessoas, né? O que seria de nós se não fosse assim, né? E é isso. E eu sempre falo para os meus clientes que são bombeiros, tá? Que o bombeiro militar, ele precisa ter essa aproximação com Deus, tá? Ou qualquer, né, espiritualidade aí, meu camarada, tá? É uma coisa pessoal sua, tá? Mas Deus é Deus, pô. E é isso, tá? É isso. Então, o bombeiro precisa. Porque quem tá vendo esse vídeo aí é bombeiro militar, sabe que teu camarada aqui tem razão, né, cara? Porque a gente, às vezes, como bombeiro aí, população, e você que não é bombeiro militar que vai assistir esse vídeo, caramba, às vezes a gente nem sabe o que fazer. Porque a situação é tão difícil, né, pessoal? E a gente precisa controlar nossas emoções. O bombeiro militar não é que ele não sinta, mas é porque precisamos ser racionais, tá? E quando a todos é dado o direito de desistir, resistência define o bombeiro militar. E é isso. Então você imagina isso para a advocacia, tá? E ainda fui para a defensoria, estudei muito tempo e tenho muito orgulho de dizer isso, tá? Porque, caramba, é isso. Hoje confesso, tá? Que depois de todas essas coisas que eu tenho visto, tá? No Corpo de Bombeiros, enfim, na Força Armada, estudando sobre lei militar, né? Caramba, cara, eu já pensei até em fazer o seguinte, ó, vou fazer pro MP. Pro MP, cara. Porque caramba, o que é isso, cara? E eu fico assim de verdade muito pensativo. Falei pra vocês que eu vou ter que estudar, né, pessoal? E é isso. Porque eu acho que meu caminho é esse, tá? E ainda fui bombeiro 20 anos, tá, pessoal? Sargento bombeiro, tá? Reformado. E eu estudei muito tempo, tá? Pra fazer prova pra defensoria. Então você imagina isso, né, cara? E eu sou isso aqui que você tá vendo, tá? Eu sou amor, eu sou doação, eu sou bombeiro, pô. Eu corro para proteger. E você imagina isso no contexto da advocacia. É muito difícil pra mim, pô. Porque até separar essa coisa do cliente é muito difícil. Rapaz, e o cara faz uma coisa, me deixa irritado, meu Deus do céu, o que é isso? Me sinto ofendido, né? Não pode, não pode, mas eu fico, pô. Eu fico, como eu estudo muito, tá? É isso, cara. É o fight aqui, é o procuradoria, é o fight aqui, a gente aqui, meu camarada. É sobre isso, pô. Tu é grandão, fortão, e o Teodoro tá vindo pro fight aí, combate dialético, cara. Fica chateado não, vamos pro fight, pô. Você é capaz, pô. Você é perfeitamente capaz de discutir comigo, Teodoro Chagas, advogado, tá? Dialeticamente, me respeitando, cara. Não ofenda a honra do profissional advogado, cara. Que é isso? Teodoro, cara. Senão vai dar ruim pra tu, pô. Caramba, vai ficar difícil pra mim, cara. Rapaz, que é isso? E vamos aqui, tá? Então vocês entendem? Essa é a minha forma de pensar, cara. Porque eu corro pra proteger.
Então é isso. E quando eu pego uma situação, como eu sou acadêmico, você, meu camarada, que ainda não viu nenhum vídeo meu, é assim, ó, cara. Eu fico pensando, tá? O que fazer com aquela situação pra atingir um número maior de pessoas, pô. É isso, cara. É isso, tá? Então, por exemplo, eu quando falei pra vocês, né, que eu tava sentindo muita necessidade de estudar processo civil, de fato fui fazer a minha especialização, né, processo civil. Caramba, pessoal, é porque é muito louco isso, tá? É um direito muito difícil, cara. Processo civil é difícil pra caramba. Muito difícil. Segunda dificuldade, cara. Meu Deus, o que é isso? Porque você tem que pensar de um modo sistemático, né? Caramba, é muito doido, cara. Porque você tem que, né? Você chuta pra correr lá, pra cabecear, né? Meu Deus, o que é isso, cara? Então, é isso. Você precisa ter essa musculatura, né? Entender processo civil, para que você possa pegar o direito material, né? E pegar aquele direito muito legal que você tem em mão ali, né, cara? O direito material do bombeiro, do policial da Força Armada e militares, né, cara? E jogar isso dentro de regras de procedimento, né, constitucional, ou seja, o processo civil constitucionalizado, né, cara, pulverizado ali em diversos princípios da Constituição. Eu sou apaixonado pela Constituição, vocês já estão vendo isso aí, né, pessoal? E tenho a cada dia mais, tá? Caramba, o troço é difícil, né, cara? Mas é isso. Ao bombeiro não é dado o direito de desistir quando todos desistem. Então, quando eu vi essa situação do processo civil, né, eu falei, cara, não tem que aprender esse troço aí, cara, é desafio pra mim, eu vou conseguir. É difícil, mas eu vou. Dá muito trabalho pra muita gente, tá? Trabalho pra muita gente. Então, vamos falar um pouquinho, tá? Eu vou... E aí, tudo que eu escrevo, tá, pessoal, que vocês vão ter acesso, tá? É porque esses camaradas da polícia, esses caras me prejudicaram, cara. Porque esse camarada da polícia, que foi esse tempão aí me procurando, a polícia militar, cara, quando ele veio com a questão da promoção de vocês e da polícia militar do estado do Rio de Janeiro, caramba, você atrapalhou a publicação do meu livro aí, meu camarada. Porque, caramba, cara, é muito diferente, meu Deus. E eu não tinha feito ali. E aí, olha que situação, cara. Quando eu fui fazer o estudo da questão do pessoal aí, da promoção de praça da PEMERG, caramba, eu tive que mudar o que eu já tinha feito com meus camaradas bombeiros, porque, escute aqui, meu caro, policial militar do estado do Rio de Janeiro, eu achei que o que o teu camarada bombeiro aqui escreveu, como advogado ali, doutrinador, né, escrevi, cara, em relação à bombeirada, serviria pra você, mas não serve, cara. E o que fazer com isso? E aí o cara me trava, né? Porque traz esse material acadêmico pra mim, puxa vida, e o que eu falei aí, advocacia, o camarada policial e bombeiro, o cara sofre, Força Armada, cara, o cara sofre, então respeita. Ele sofre, e o cara vem pro fight contigo aí, doutor advogado, advogada. Cara, o cara vem pro fight contigo, pô. Porque ele sofre, então ele vai pros caras ali, né, cara, tentar, né, e você respeita, e eu respeito isso. Não fui respeitado muitas vezes, tá? Dentro da própria UABRJ, Comissão de Direito Militar, mas eu respeito, pô, porque o cara sofre, então ele estuda, pô. Olha a minha dificuldade em relação ao processo civil. Porque eu não vou, como advogado, ficar ouvindo desaforo, né? O juiz faz ali uma manifestação, né? A parte adversa, e você fica confuso sem saber se de fato você tá certo ou tá errado, é negativo, pô. Não, então vamos estudar, né? E buscar ali boas práticas, seguir o conselho do nosso querido professor de todos nós aí de processo civil, né, professor Fred Didier. Vamos aumentar essa caixa de ferramentas. Se pegar esses caras aí, advocacia, é pra advocacia, o que é isso? Não, poxa, vamos juntos, tá? Mas sobre essa lógica, né, a gente tem que falar sobre honorário, por exemplo, entendendo esse conceito de honra, cara. Pega o livro Soldado do Estado, tá? E leiam quando fala desse livro sobre medicina, militarismo e advocacia, cara. E tire sua conclusão aí, meu camarada, pra você entender o que é isso, cara. Porque esse troço é seríssimo. Você não remunera o médico, o militar, você não remunera o advogado. Por quê? Porque, caramba, são profissões essenciais à própria existência do Estado, cara. Então não pode ser feito assim, tá? Teodoro cara, e eu vou pegar os pareceres e vou questionar aqui. Vamos junto, todo mundo para a UAB para entender. Teodoro, não pode. Não pode por quê? Você está agindo como advogado ou como procurador do Estado quando você faz ali um parecer. Decida-se, meu caro. Decida-se, né? Essa natureza, né? Como é que é isso? É privado e público ao mesmo tempo? Não, não, não. Isso tem que ser definido. Então, não. Aí é que eu te falo, por que eles insistem tanto, né? Em manter ali essa inscrição, né? A OABRJ. Por que eles querem? Porque você quer, né, continuar pagando anuidade, aí você que pode pagar facilmente, né? Porque, caramba, o que é isso? Com o próprio dinheiro do Estado, né? Doa quem doer, cara. E aí você quer continuar. É óbvio, porque é interessante, só pra constar, tá? Porque eu particularmente não consigo compreender isso, cara. Porque se você continua ali, né, inscrito, você continua gozando de todas as garantias, né?
do Estatuto da OAB. Que é isso, cara? Então, como é que fica a Defensoria Pública nesse contexto e o MP? Ah, Teodoro, é diferente. Caramba, tá bom pra todo mundo, não tá bom pra ninguém, pô. Então a Defensoria é a mesma coisa? É isso? Não, não pode ser assim, tá? Não pode. Então eles não podem ser inscritos na OAB-RJ. Não pode, pô. Você é servidor da República. Olha o conflito de interesse, cara. E você advoga e se unem, né, pra ter escritório de advocacia, cara. Caramba, que covardia. Em desprestígio da advocacia do Rio de Janeiro. É assim que funciona. E uma hora aparece um doido pra falar isso. E é verdade, pô. E você escreve, né, enquanto doutrinador, né, e depois tem que se justificar, cara. Porque não pode mudar, dependendo do que você vai fazer. Eu vou passar tudo pra vocês aqui. Tamo juntos aí, pessoal? Então é isso, tá? Então é isso. Às vezes eu tenho um comportamento assim, sou um pouco mais ácido daquilo que eu digo, porque eu fico muito irritado com esses caras, pô, tão sacaneando a gente, bombeiro e policial. Cara, de novo afirma aí, procurador do Estado. Eu tô nem aí, cara. Que você ganhe tudo isso, tá? A gente tem que entender direitinho a serviço de quem a Procuradoria do Estado está. Isso não é uma autarquia, não. Ô, pessoal, leiam, tá? A legislação da Procuradoria do Estado, tá? A legislação deles e a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que você fica confuso. Porque como que você pode equiparar, né, o Procurador-Geral do Estado ao Secretário de Estado? Caramba, não pode, pô. Porque em que pese, né, ela ser o órgão de representação do Estado, a Fazenda Pública em juízo, tá, cara? Essa questão de você falar dessas questões extrajudiciais, cara, num contexto de Estado e administrado, é muito sério. É norma de ordem pública, direito público. Caramba, você não tá numa relação igual, cara. Não, tá? E aí fica muito complicado, pô. E é controlar o próprio governador do Estado, defendendo o Estado pessoa jurídica, que não se confunde com o governador pessoa física, cara. Caramba, Theo. É isso, meu camarada. Senão fica complicado, pô. O que a Procuradoria do Estado está fazendo em relação... Primeiro que não pode, porque eles estão acumulando ilicitamente cargo público. Tá certo, pessoal? Porque você não pode ser agente político, cargo em comissão, cara, e agente público ao mesmo tempo. E o teu recolhimento tá indo para onde? Fala para mim. Essa verba, por exemplo, que você recolhe como assessor-chefe da ACEJUR, vai para onde? Qual é a previdência? Você está contribuindo para quê? Esse honorário de sucumbência, por exemplo, como ficam os descontos, né, legais? Caramba, cara. Não é que você não tem que ganhar, mas você não pode, né, para poder conseguir ganhar, sacanear pobre coitado Teodoro, bombeiro, reformado, e toda a galera, polícia e bombeiro aí, cara, servidor público, e fazer... Ficou demais, pô. Que você ganhe, tá? Mas não faz sacanagem com a gente, pô. Porque aí fica bom pra toda a galera. Que questão é essa de recuperação fiscal? Então a recuperação fiscal a gente corta já a questão do honorário de sucumbência, porque pega esse dinheiro pra utilizar, né? Não. Então para de sacanagem com a gente, pô. Porque aí fica bom pra todo mundo, pô. Senão vai dar ruim, tá? E a gente tem que ver o pagamento dos juízes, tá? Juiz, desembargador, tá? MP, defensoria. Teodoro não fala isso, cara. O Estado é um só, pô. Então a gente tem que ver portal da transparência, tá? Pagamento dos juízes do TJ, rapaz, servidores, os juízes, cargos em comissão no TJ, tá? Desembargador, juiz, MP, defensoria, toda a galera, cara. Senão vai ficar ruim, pô. Tem ou não tem recuperação fiscal? Cara. Senão não dá, pô. E aí vem pra cá. Então eu quero que você ganhe, cara. Todos aí, vocês, né? Pequena parcelinha servidores da República, né? Mas sacanagem com a galera aí, bombeiro e policial, se depender de mim, não vai fazer mais, tá? E servidor público por arrastamento. Vamos juntos aí, pô. Então eu quero ler para vocês, tá? Eu estudei e no meu livro eu faço diversas intercessões assim, tá? Com a palavra do Senhor. Vamos juntos aqui, pessoal? De novo, peço escusas, tá? Aos estudiosos. Mas vamos ler, por exemplo, né? A palavra quando vai falar sobre Miqueias, tá? Caramba, é lindo. Vamos começar a ler o capítulo 3. Não vai dar ruim, tá? O problema é seu, tá? Por que não lê isso com as pessoas, né? Cara, vamos... essa parada aqui, tá? Capítulo 3, tá? Capítulo 3, eu acho que é assim que fala, tá? Miqueias, tá? Vamos ler a palavra. O capítulo 3, né? Vai aí no capítulo 3, meu camarada. Versículo 6, tá? Por isso, noite se fará sobre vós que não tenhais visão. Que não tenhais visão. E tal será para vós a escuridão. A escuridão. Que nada podereis adivinhar. E se ocultará o sol para os falsos profetas, e negro será para eles o dia, e os falsos videntes serão envergonhados.
e os adivinhos se sentirão confusos. Sim, todos eles. Cobrirão seus lábios como sinal de luto, porque para eles não haverá resposta do Eterno. A mim, porém, dotou o Espírito do Eterno com poder, justiça e força, para declarar a Jacó as suas transgressões e a Israel o seu pecado. Escutai isto, ó chefes da casa de Jacó e dirigentes da casa de Israel, que odeiam a justiça e pervertem a retidão, que cobrem, eu acho que é isso, tá? Tission, tá? Com sangue e Jerusalém com iniquidade, cujos juízes emitem sentenças por suborno, cujos sacerdotes ensinam pela paga, cujos profetas adivinham por dinheiro, e que se dizem confiantes no Eterno, afirmando: o Eterno está entre nós, porque nenhum mal nos advirá. Portanto, por vossa culpa, Tission, será arada como um campo. Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo se tornará um amontoado de pedras perdidas na floresta. Capítulo 4, versículo 1. Mas virá a ocorrer no fim dos dias que o monte da casa do Eterno será firmemente estabelecido, né, como a montanha mais elevada. Será exaltado sobre as colinas, e a ele fluirão muitos povos. Para ali virão muitas nações, que proclamarão: vinde e subam ao monte do Eterno e à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos. Coisa linda, gente. E nós trilharemos suas veredas, porque de Tission, eu acho que é isso, tá? Me perdoem, virá a Torá, e de Jerusalém a palavra do Eterno. Ele julgará sobre muitos povos e decidirá as questões de nações poderosas. Coisa linda, cara. Eu, de verdade, assim, eu fico impactado de ler a palavra, tá, pessoal? Dos rincões mais distantes, e fundirão, tá, suas espadas, e as converterão em arados, e suas lanças em foices. Nenhuma nação levantará uma espada contra outra nação, e não aprenderão mais a arte da guerra. O que dizer, cara, de você entender o seu irmão brasileiro, né, como inimigo? Guerra civil? Não, cara, vamos mudar essa história, tá? Eu me coloco à disposição para fazer isso. Em vez disso, cada homem se sentará sobre a sombra de sua videira e debaixo de sua figueira, e ninguém os assustará. Porque assim determinou a boca do Eterno dos Exércitos. Pois todos os povos, cada qual seguirá em nome do seu Deus. Nós, porém, seguiremos em nome do Eterno, nosso Deus, para sempre. Naquele dia, diz o Eterno, coisa linda, cara, recolherei aquela que cocheia, farei retornar a que foi expulsa e aquela a quem afligi. E farei da que cocheei uma remanescente a se recuperar, e da que foi afastada uma nação poderosa. E o Eterno reinará sobre ela no monte de Tission, desde agora e para sempre. E tu, ó torre do rebanho, colina da filha de Tission, a ti hão de voltar, sim, a ti voltará o Eterno original, o reino da filha de Jerusalém. Coisa linda! E quando você está na palavra, né, lendo sobre Miqueias, por que isso me convoca? Porque eu sou bombeiro militar, cara. E eu sou essa parada aí, pô. É o social, é a justiça social. Você lê Miqueias, caramba, o que é isso, cara? Porque ele vai criticar severamente, né, todos os líderes dessa época. E é isso, cara. Ou seja, vai criticar, né, os juízes quando fala, né, que não fazem justiça, né? Caramba, cara, é uma mensagem, né? E qual é a principal mensagem disso, cara? É você, né, você condenar essa opressão absurda da pessoa, né, tornada miserável, cara, nas comunidades aí do estado do Rio de Janeiro, né, essa questão do direito do consumidor, vamos aplicar para o dia de hoje, cara, é isso, pô, é isso, cara, essas questões de direito do consumidor, né, cara, essa coisa da empresa, esses aplicativos aí de transporte, tudo isso, cara,
a falsidade, né, dos profetas que acabam afastando a pessoa da palavra, que não deve ser assim, pô. E é muito louco ver isso, tá? E essa passagem, ela vem, na verdade, para anunciar o amor de Deus, né, cara? E denunciar essas pessoas, né, que a pretexto de garantir o interesse público, né, estão decidindo de acordo com o seu próprio interesse, pô. Então por que a gente está se permitindo isso? Não, nós não podemos, pô. Eu tô aqui para questionar, cara. Eu tô do lado certo da história, tá? Você utilizar as ferramentas que o Estado tem para garantir o seu próprio interesse, mas como é que é isso, cara? Não, o Estado é nosso, de todos do Estado, né? É muito complicado isso, tá, pessoal? Essa questão moral, essa crise, né, que você tem, caramba, cara. E quando a pessoa deita a cabecinha no travesseiro, sabe que o Teodoro tá falando que é certo, cara. Como que você pode achar natural você dividir honorários de sucumbência, cara? Então vamos fazer uma auditoria e entender, por exemplo, as decisões dos juízes, cara. Você fala, peraí, cara, mas como é que é isso? E aí, muitas vezes o processo civil ele acaba sendo o entrave para que e a pessoa não consegue exercer o seu direito material por conta do processo civil. Eu não tô mentindo, cara. É só você ter verdade aí. Você que tá ouvindo o meu vídeo e conhece de direito, cara, você sabe que eu tô falando a verdade, né? E você lê a palavra, né, como eu li pra vocês, e a palavra tá viva, cara. É só você adaptar pro que a gente tá vivendo no Rio de Janeiro hoje, cara. Coraça da Justiça, por exemplo, não tem mais isso, cara. Não, cara. Teu irmão não é teu inimigo, cara. A Teodoro tá atirando a gente. Tem que entender por que tá tendo essa questão. A criminalidade, cara, não estamos mal atrás, não. A gente consegue pensar de modo racional e resolver isso. A gente consegue, cara. Então você tem, né, essa passagem bíblica, né, ela vai trazer essa questão da paz, da justiça, da verdade, que é tudo que não existe hoje no Rio de Janeiro. É verdade dessas pessoas que administram o Estado, pô. O que fazer com isso, Teodoro? Caramba, o recurso público, cara, ele tem que ser dividido, né, e atender a um número maior de pessoas, e não é isso que está acontecendo. Que recuperação fiscal é essa? De novo, vamos abrir portal e vamos entender quantos juízes estão recebendo, desembargadores, juízes, o pessoal dos serventuários aí da justiça. Vamos ver, cara, vai dar ruim, pô. É, mas tem que dar ruim, porque aí resolve para todo mundo, cara. Senão fica muito complicado, gente. Muito mesmo, tá? Muito, de verdade. Fico muito chateado com isso, porque caramba, pra gente é nada, pô. Tribunal de Contas, o que está acontecendo no Tribunal de Contas? Porque, caramba, você acumula, você quer ter moral para falar, cara, de acumulação de bombeiro, né? E aí você quer fazer toda uma interpretação para caber no teu projeto e dizer, por exemplo, que o médico aí você vai aplicar o ADCT. Meu Deus, o que é isso, cara? Mas é o sujo falando mal lavado, né, cara? E o cara nem pode acumular, então eu quero saber qual é a carga horária, tá? Do procurador do Estado, cara. Eu quero saber como que você consegue ser chefe da assessoria jurídica que nem deveria, porque você muda o contexto, tá? Então você não é mais, você não pode ter essa ideia de autarquia, cara. Então a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro é uma autarquia estadual, é isso, gente? O que que tá acontecendo no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, o ABRJ? O que que tá vendo, pô? É isso, cara. Mas ninguém pode falar do outro, porque tá todo mundo junto. E aí eu que sou o inimigo e o mal a ser abatido? É isso, cara. Você não pode permitir que você possa lançar mão, por exemplo, do cumprimento de sentença, cara, quando é o Estado. Que loucura é essa, cara? Que loucura é essa, cara? E você faz uma interpretação, caramba, então aí você ganhou o valor, mas... Meu Deus, o que é isso, cara? Vocês entendem? E aí na hora de buscar o dinheiro, cara, você utiliza, né, e você... Não pode ter inscrição na OAB, tá? É por isso que briga para continuar, porque vamos ver aí o que o STF tem falado sobre isso, né? É muito esquisito mesmo, eu vi lá, né? Vamos ver aí, vamos acompanhar, cara. Muito esquisito mesmo, né? Essa questão aí de é público, é privado, pá, depende do momento, né? Do meu interesse, pô. Porque eu continuo advogando, mas aí entenda, você não tem qual é a carga horária então, cara. Você tá acumulando ilicitamente primeiro porque a Constituição não permite que você faça. Tá acumulando ilicitamente, né, cara? E aí você não tem carga horária, mas aí como é que fica? A gente tem que entender, pô. Não pode, cara. Porque como é que você diz, né, que o Procurador-Geral do Estado, cara, ele é equiparado ao secretário, né? Rapaz, o que é isso, cara? Porque aí você tira e coloca a hora que você quer, pô, o cara vai fazer o quê? E aí como é que a gente faz, né, pra poder ficar todo mundo juntinho? Eu deixo você fazer lá as tuas patifarias, as tuas correrias, né? E eu faço as minhas aqui, pô. E nós estamos vivendo essa situação aí, policial, bombeiro e servidor público, por conta disso, cara.
E quando a gente sofre esse tipo de coisa, a população toda sofre, porque nós, enquanto servidores, né, bombeiros, policiais, servidores públicos, a gente que entrega as políticas públicas. E somos os indesejáveis, porque tem estabilidade, porque tem vitalicidade. O que fazer com isso? Eu mostrei pra vocês, cara. Você falar sobre essa suspensão desse edital, até vou falar mais aprofundadamente sobre isso, né? Você falar sobre a... Vamos ter verdade, tá? Você falar sobre suspensão, né? Desse edital do CFO 2025, caramba, cara, o procurador do Estado nem poderia estar falando ali, cara. Ou MP, nem poderia, pô. Como é que é isso, cara? E o Tribunal de Contas não tá vendo que o comandante-geral dos bombeiros da PM está acumulando licitamente cargo de secretário de Estado? E o que fazer com a previsão da Constituição em relação ao valor que o secretário de Estado, nesse contexto da simetria constitucional que todo mundo quer, aplica lá que eu quero ver. Teodoro, não vai dar não. É isso, pô. Discutir, por exemplo, todas as alterações que foram introduzidas pela emenda constitucional 18 de 98, cara, porque aquilo não foi uma alteração topográfica, tá? Aquilo não foi uma alteração topográfica. Foi para, de novo, colocar, tá, os militares estaduais e a Força Armada sob o julgo do chefe do Poder Executivo, porque a Constituição original não quis isso. Mas a gente tem que fazer o arranjo político, Teodoro. É isso, cara. Então tem que rever essa emenda constitucional 18 de 98, cara. Porque você vai lá e muda tudo. E o que a gente faz com isso, pessoal? É muito difícil, cara, falar sobre isso, tá? É muito difícil. E aí, os indesejáveis, como é que a gente faz? A gente vai lá e faz sacanagemzinha, assédio institucional, né? Vai lá olhar os proventos de inatividade do reformado. Que loucura, meu caro. O que fazer com isso, Theo? Vamos descobrir junto, pô. Então não é pra ficar chateado, cara. É pra você entender o seguinte, ou tá bom pra todo mundo, tá bom pra ninguém. A casa é pequena, a comidinha é pouca, tá? Ou tá bom pra todo mundo, não tá bom pra ninguém, cara. Porque você vai lá e fere diretamente a Constituição do Estado, cara, e vai trazer militar temporário no Rio de Janeiro, cara. Como é que é isso, cara? Aí o bombeiro, né, o aluno oficial presta prova, você tem uma situação gravíssima, tá? De ausência de legislação para cuidar do aluno oficial, que é aluno oficial, né? E aspirante é uma situação sui generis, cara. Porque é uma praça especial. E aí, quando você quer para caber no teu projeto, você vai lá e sacaneia o cara. Então, qual é o tempo de estabilidade, cara, para adquirir a estabilidade? Primeiro que a decenal não existe, tá? Estabilidade com 10 anos, cara, ela morre com a Constituição Federal de 88, cara. Não existe mais isso, pô. Morre, vai lá ler o artigo 7º. Você mata ela em 88, 5 de outubro. A estabilidade decenal, né? E o que fazer se a Constituição do Estado, em 89, 5 de outubro, né, não traz mais estabilidade, mas sim a ideia de vitaliciedade? O que fazer com isso, Teodoro? Cara, você faz uma bagunça. Você entra no 61 e modifica a linha C, né? E cria a linha F, salvo engano, e depois corre, caramba, e ninguém faz nada, e fica demais, pô. Servidor público do mesmo modo, tá? Muita gente servidor falando comigo do Estado, eu vou fazer aqui algumas incursões acerca da legislação que cuida do servidor público estadual, tá? Prefeitura do Rio de Janeiro e Polícia Civil, para vocês entenderem essa situação para vocês aí também. Então a gente precisa se unir contra eles, porque caramba, o que é isso? Dialeticamente, sem violência, tá? Toda hora é pacífico. Mas a gente tem que discutir, não adianta ficar chateadinho, né, cara? Porque senão dá ruim, né, cara? Verdade, justiça, igualdade social, vamos ler os 12 profetas menores, vocês vão entender isso, porque é um absurdo, pô. E aí o camarada, por exemplo, ele tem uma questão de saúde, né? Então me diz aqui, cara, como é que você continua aplicando o Estatuto dos Bombeiros em relação à reforma? Caramba, foi muito tempo de estudo, cara. Eu peguei uma militar específica de uma doença, com uma doença rara, assim, desconhecida, para estudar. Estudei muito, cara, muito, porque, meu Deus, o que é isso? Não posso errar. Porque é doutrina, cara, o bagulho tem que ser certinho para não errar, cara. E fiz vários estudos, e aí, estudando, eu vi essa questão da reforma, por exemplo. Como você pode querer continuar aplicando o Estatuto dos Bombeiros e da PM, cara, e fazer essa relação com a Lei 279? Meu Deus, o que é isso, cara? Porque se você usa a Lei 279 e você aplica o Estatuto do Bombeiro e da PM sem fazer essa ideia de estabilidade e tudo mais, cara, você vai, né, implicitamente aplicar a Lei do Serviço Militar e o regulamento da Lei do Serviço Militar. Vai lá ver o que é reforma. E aí o camarada aluno oficial, cara, que não tem nem definida, né, o seu ingresso para o Corpo de Bombeiros e para a Polícia Militar, o aluno oficial, meu Deus, cara. E aí é o quê?
é nomeado, pô, não é incorporado, cara, na matrícula. Que loucura! E aí, como é que fica? E aí o cara adoece, você espirra licenciamento ex officio pro cara que é aluno oficial, prestou concurso público, o que fazer? E você não pode dizer, ah, já foi embora. Não, 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 tem que voltar, cara. Porque isso é um absurdo, cara. Vamos discutir. Teodoro, você é usado não, cara, advocacia. Vamos estudar, pô, e pegar esses caras. Porque só tá um lado falando, a gente precisa falar também, pô. Vamos traduzir a Bíblia, pô. E a gente mesmo fazer jurisprudência enquanto advogados, caramba, o que é isso? É sobre isso, pô. Peguem aí essa legislação de 1932, cara, que fala sobre essa prescrição quinquenal. A quem interessa isso, cara? E os critérios que são utilizados, caramba, é mudar, né? Transformar para trazer, né? Justiça social, cara. Como é que é isso, cara? É muito complicado para mim, né? Aí você vai e você tem diretor de pessoal, cara, participando de conselho de justiça, mas a lei não permite. O que a gente tá arrumando, cara? Tá pesado, pessoal. Tá pesado, pessoal. Rapaz, o que é isso? Você, por exemplo, aí você diz que o cara foi excluído, vamos ver, né? Exclui, né? Ainda dá efeito retroativo, né, cara? O que é uma vacância? Fala pra mim, estudou pra saber o que é? Teodoro, vai dar ruim, então. Processo 6 sigiloso. Caramba, e ninguém faz nada. Você tá vendo, MP? Quanta coisa a gente tem pra discutir? Porque fica bom pra todo mundo, mas da forma como tá não vai passar, pô. Porque senão fica complicado, meus caros. Fica difícil, tá? Então vamos trazer, não é que você não possa ganhar procurador do Estado, MP, juiz, desembargador, mas fazer sacanagem com a gente não, pô, porque aí só vocês estão ganhando e a gente está se lascando. Está se lascando. A gente tem que ver, por exemplo, como são feitos os descontos legais no contra-cheque dessas pessoas. Acesso à informação de interesse público, como é que é feito isso? Então, MP e Procuradoria do Estado tem 2 meses de férias, você pode converter as férias, por exemplo, em dinheiro. Como que funciona essa questão de não morar perto do local onde você trabalha? Tanta coisa para discutir, pessoal. É isso, cara. Esses tempos fictícios, então, para o MP e para a Procuradoria do Estado tá podendo contar licença-prêmio e a contagem de tempo fictício, ou tá bom para todo mundo, ou tá bom para ninguém, pô. É isso. Em relação a essa questão, tá? Eu vou deixar a dica aqui, tá, pessoal? Então a gente pode utilizar em relação ao militar, e é o que eu vou propor ao comandante da Polícia Militar, tá? Adiantando aqui, tá certo? É a gente fazer essa adaptação, tá? É possível porque a Constituição é um organismo vivo, conversa com a gente, basta aí você querer, tá? É isso. Se você quer de fato o melhor para a polícia e para o bombeiro, é isso que você vai fazer enquanto deputado, juiz e toda a galera, tá? Vamos aqui. Então, utilizar, né, as inovações introduzidas pelo CPC 2015, tá? Inclusive em relação, né, a esse protagonismo maior na tutela, né, coletiva ali, né, e de proteção à aplicação correta do ordenamento jurídico em relação ao Ministério Público, tá? E vamos aplicar artigo 3º, salvo engano, essa questão da desjudicialização e o sistema multiportas, tá? Teodoro, e aquela partezinha lá do CPC 67, salvo engano, é o seguinte. E vamos chamar todo mundo pro desenrolo. Mas o desenrolo certo, tá? E aí você pega o Judiciário, o MP, Defensoria, OAB, comandantes da PM, do Bombeiro, Governo do Estado, Procuradoria, toda a galera que quiser participar, tá? E aplica de forma correta a Resolução 350, salvo engano, de 2021 do CNJ. E vamos discutir essa questão, tá? Do Corpo de Bombeiros poder jogar MP, Defensoria, OAB, tá? Toda a galera. Eu sou só advogado. Então, o comandante, né, o bombeiro, a PM, né, joga documento para dentro do processo, mas com ordem de quem? Joga direto para dentro do processo? Manda e-mail para juiz? Estão utilizando a resolução do CNJ quando fala dessa desburocratização, né? Mas entendam o que diz o CPC, cara. Nem fala dessa questão, né, desse desenrolo com outros órgãos. Fala dentro do próprio judiciário. Eu não tô maluco, tá? Mas vamos interpretar, Teodoro. É ok, cara. Mas essa interpretação tem que ser para garantir o melhor interesse do policial e do bombeiro e não para sacanear a bombeirada e a poliçada, pô. Porque senão vai dar ruim, cara.
esse auxílio direto, todas essas questões que tem ali no CPC, a gente pode fazer, pessoal, para fazer todas as discussões relacionadas aos direitos do policial e do bombeiro no estado do Rio de Janeiro, é a minha proposta. Fazer a discussão dentro de casa, faz a musculatura, sei, tá tudo bonitinho ali, já discute, tá? E aí deu ruim, judicializa, e no judiciário, ei, procuradoria, vem pra cá, tá todo mundo juntinho aqui, vamos todo mundo discutir aqui, tudo sua família, tá? O pão é pouco, tem que dividir, e vai dar bom, pô. E eu quero ver sair, não vai, pô. Porque aí não tem esse montão de ação. Não, é uma só, tá? É coletivo, tá? E policial e bombeiro e servidor público não tem que ir pra justiça questionar nada. E se o procurador do Estado deu uma decisão do seu gozo em descumprimento com a lei, a gente tem que processar o Estado, tá? E ir no bolso dessas pessoas que estão ali manifestando o seu gozo pessoal. É isso, é a minha forma de entender. E vamos ver se não vai parar. Vamos ver, tá? Como é que tá a legislação do Estado do Rio de Janeiro e astutos aí da LERJ? Como é que tá a legislação do Rio de Janeiro quando eu vou fazer, por exemplo, essa questão do cara exorbitou do limite da representação, fez uma interpretação absurda da lei e violou o direito do administrado, cidadão fardado, bombeiro e policial? Como é que a gente faz para poder ir no bolso do procurador do Estado, pegar ali a etapazinha? Aplicar a LINDB, regulamento, tudo bonitão para ir lá pegar o dinheiro. Ressarcimento aos cofres por lesão ali, causada porque gozo pessoal. Cadê a lei, pô? E fica sem receber? Não, peraí, cara. Então é improbidade, porque tem que ressarcir o cofre público pelo dano que você está causando. Quando você sabe que não tem processo administrativo, quando você sabe que o processo ele não tramitou, não sei, ou quando tramitou, não foi dado, né? E quando você tem uma violação, então, pelo procurador do Estado que é inscrito na OAB com um outro colega advogado, pobrezinho, coitado Teodoro, o que faz? Porque é isso. Se tá restrito e você sabe e você tá com o baile, pô, você tem que responder, então, como advogado, perante a OAB-RJ. Não é isso? Não, tá, é a vara da disciplina, eu tô falando, pessoal. É a vara da disciplina. E vai dar bom, tá? E é isso. Então eu proponho isso, pô. Vamos pegar essas boas práticas, né, de desburocratização, né, mas vamos utilizar da forma correta, que é a favor do cidadão, do administrado. É isso, cara. A desburocratização, ela tem que servir para isso, para trazer benefícios e não prejuízos ao bombeiro e ao policial, tá certo, pessoal? Vamos aplicar essa questão da cooperação aí do judiciário, tá? Lá no Código de Processo Civil, vai dar bom para toda a galera, eu garanto. Tá certo, pessoal? Um abraço aí, até o próximo vídeo, tá? Um abraço.